Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Que a gente está rodeado de triângulos por todos os lados, isso todo mundo sabe. Como será que a matemática pode nos auxiliar a compreender melhor os triângulos? Você sabia que a parte da matemática que trata dos cálculos nos triângulos até nome tem? Trata-se da trigonometria, o tema desta teleaula. Na teleaula de hoje, você vai aprender a construir triângulos semelhantes, dado um de seus ângulos agudos. Vai reconhecer a existência de relações entre lados e ângulos de triângulos retângulos. Vai compreender e enunciar as relações trigonométricas nos triângulos retângulos. E ainda vai saber utilizar a tabela trigonométrica. Oi, a gente não se conhece. Meu nome é Freitas, eu trabalho como torneiro mecânico aqui nessa fábrica. Olha, já tem um tempão que eu estou aqui tentando entender o projeto dessa peça que eu vou ter que tornear ali. Vou moldar no torno. A coisa está complicada, viu? Vê se você é capaz de me ajudar. O projeto da peça é esse aqui, ó. Veja que ela começa com 30 de largura e depois de 20 aumenta para 50. Aí cai para 30. E depois começa a funilar novamente, chegando a esta ponta aqui que tem 10 de largura. E aí, fácil? Mais ou menos? O que acontece é que nem todas as medidas estão aqui. É isso que está complicando. Tem umas medidas aqui que não tem jeito, eu vou ter que calcular. Eu preciso saber direitinho em que ponto eu tenho que iniciar esta parte inclinada da peça. Que distância é essa que vai do ponto C ao ponto A? Veja, é aqui no ponto A que a peça começa a diminuir de 50 para 10 com um ângulo de 25 graus. Não é que eu não saiba fazer esse cálculo, não é isso. É que o desenhista bem que podia ter mandado esse projeto com todas as medidas, não é mesmo? Mas isso agora pouco importa. Como dizia minha mãe, não se pode chorar sobre o leite derramado. Já que a medida não está aqui, o negócio é calculá-la. Mas como fazer esse cálculo? Bom, se você ainda não matou a charada, fique sabendo que para fazer este cálculo, eu preciso usar a trigonometria. O que é a trigonometria? Você sabe? Trigonometria, parte da matemática que trata dos cálculos nos triângulos. Pois é, a trigonometria, como já foi dito, é a parte da matemática que trata dos cálculos nos triângulos. Mas e agora, como aplicar a trigonometria para resolver o problema do nosso amigo mecânico? Será que é possível descobrir nesta peça algum triângulo e achar, enfim, o ponto em que a peça inicia sua parte inclinada? Pois é justamente isso que nós vamos ver agora. Bom, se eu sei que a trigonometria é que vai me ajudar a resolver esse problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar um triângulo que represente a figura que eu quero descobrir quanto mede. Que triângulo é este? Bom, eu acho que eu preciso estudar mais um pouquinho o desenho dessa figura. Olhando o desenho, eu sei que o ângulo é de 25 graus e que todo esse trecho da peça mede 100. O que eu quero saber é este trecho aqui, que eu vou chamar de X. Só assim eu vou saber exatamente onde começa a inclinação. Descobrindo o X, fica fácil. Aí é só tornear esta parte horizontal de 100 menos X e começar a inclinar a peça. E o triângulo? Lembra que eu preciso do triângulo para usar a trigonometria. Ah, já sei! Olha aqui o triângulo que vai me ajudar a descobrir a medida que eu tanto preciso. Deixe eu até desenhá-lo. Aqui está. Um triângulo retângulo com um ângulo agudo de 25 graus.
Bem, aí está o triângulo que o nosso amigo vai usar para seus cálculos. Um triângulo retângulo. Mas você se lembra dos triângulos retângulos? O que é que diferencia um triângulo retângulo dos outros triângulos? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Este aqui é um triângulo retângulo. E qual a sua principal característica? Isso é fácil. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto de 90 graus. Como eu também já sei que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus, então, num triângulo retângulo, eu posso concluir que os outros dois ângulos são sempre agudos e complementares. Veja, x mais y é igual a 90 graus. Chega de rever triângulos retângulos. O negócio aqui é descobrir esta medida. E para isso não tem conversa. O negócio é continuar colocando tudo no papel. Este é o lado que eu chamei de x e que eu preciso descobrir. Já este outro lado é possível calcular quanto mede. Esta largura mede 50. Esta outra aqui 10. Mas o que me interessa é esta aqui. Veja, ela mede 50 menos 10, tudo dividido por 2, que dá 20. 20 que eu vou escrever aqui no meu triângulo retângulo. Veja, um lado mede 20, o ângulo é de 25 e aqui está o x que eu quero descobrir. Esse é o x. Que é isso, Frei? Tá falando sozinho? Oh, que susto. Eu não quis te assustar, não, mas é que você tava indo no maior papo e como não tem ninguém por aqui, eu pensei que... É que eu fico assim mesmo quando eu tô entretido. Imagina que o desenhista vira e mexe e esquece de algumas medidas. Esqueceu mais uma. Pra você ver, né? Qual é o problema agora? É a trigonometria. Mas se é esse o problema, então não tem mais problema nenhum. A trigonometria é uma das partes da matemática que eu mais gosto. Me diz uma coisa, quando a gente fala em trigonometria, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Triângulos retângulos. Exatamente. Mas não é só deles que trata a trigonometria. Mas é a partir dos triângulos retângulos que tudo começa na trigonometria. Mas deixa eu te mostrar isso melhor. Para estudar trigonometria, precisamos começar com triângulos retângulos e os ângulos agudos desse triângulo. Assim. Agora, isso você já deve saber. A partir desse ângulo agudo, eu posso desenhar vários triângulos retângulos semelhantes. Olha aqui os triângulos retângulos semelhantes. E sabe que eu não me lembro direito dessa história de triângulos semelhantes? Esses triângulos todos são semelhantes porque os ângulos são sempre iguais. Veja, este ângulo x é igual para todos. O de 90 graus também. E aqui em cima, todos os ângulos medem 90 graus menos x. Como todos os ângulos desses triângulos são iguais, então podemos dizer que eles são semelhantes. É como se você tivesse um avião subindo sempre com o mesmo ângulo. Observe que a altura que o avião vai estar do chão a cada instante depende do ângulo x. Veja que com o mesmo ângulo podemos ter várias alturas e várias distâncias percorridas. E que essas distâncias variam juntas proporcionalmente. Quanto mais longe, maior a altura. Isso acontece porque os lados das figuras semelhantes são proporcionais, não é isso? Você matou a charada. Agora, a gente precisa dar nomes aos lados dos triângulos. Você se lembra quais são esses nomes? Isso eu não esqueci. Num triângulo retângulo, os lados perpendiculares são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Mas se são dois catetos, como é que eu vou saber de qual eu estou falando? E agora? É muito simples. O cateto oposto ao ângulo x é chamado de cateto oposto. E o que fica ao lado, vizinho ao ângulo x, é chamado de cateto adjacente. Viu? Não é difícil. Agora, você se lembra daquele exemplo sobre triângulos semelhantes? Que se a gente muda o ângulo, mudam também as proporções entre os lados? Então é por isso que a gente diz que a trigonometria relaciona medidas de lados com medidas de ângulos. Exatamente. E você sabe o nome que essas relações recebem?
Essas relações se chamam seno, cosseno e tangente de um ângulo. E como é mesmo que se escreve seno, cosseno e tangente? É assim, seno de x, cosseno de x, tangente de x. Nossa, quanta coisa que eu já nem lembrava mais. E as relações trigonométricas, como é que ficam? Bom, agora nós temos que voltar novamente ao papel. Veja, aqui está o nosso triângulo retângulo, onde nós vamos marcar os catetos e a hipotenusa. O seno de x relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Já o cosseno de x relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente de x, o cateto oposto com o cateto adjacente. E agora? Nós já vimos que a trigonometria relaciona lados e ângulos dos triângulos. Vimos o que é hipotenusa, o que são catetos opostos e adjacentes, e ainda vimos o que é seno, cosseno e tangente. Mas será que essas informações todas podem ajudar nosso amigo Freitas a resolver o seu problema? Como será que a trigonometria pode resolver isso? Mas é claro que a trigonometria pode resolver o seu problema, Freitas. Como? Como? É só aplicar tudo que a gente acabou de aprender. Chega mais. Olha, neste teu triângulo, 20 é a medida do cateto oposto. E x é a medida do cateto adjacente em relação a este ângulo de 25 graus. O que nós queremos saber é a medida de x, ou seja, o cateto adjacente. E o que nós temos é a medida do cateto oposto e do ângulo. Agora eu te pergunto, qual das relações trigonométricas que a gente acabou de ver que relaciona apenas os dois catetos? É o seno, o cosseno ou a tangente? É a tangente. Exatamente. É a tangente que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora ficou fácil. É só substituir os valores do problema nesta expressão. Aqui, o x é a medida do ângulo. Então fica tangente de 25 graus, pois meu ângulo mede 25 graus. O cateto oposto é 20 e o cateto adjacente é o x do problema. Agora a gente multiplica os dois lados por x para eliminar o denominador. E ficamos assim. X vezes tangente de 25 graus é igual a 20, que é o mesmo que dizer que x é igual a 20 sobre tangente de 25 graus. Pronto, achamos. Mas ainda falta o valor da tangente de 25 graus. Ah, mas isso não é problema. Por quê? Você sabe? De cabeça não, né? Mas eu tenho aqui a minha tabela que não me deixa passar nenhum aperto. Pronto, achei 25 graus. O seno é 0,42262. O cosseno é 0,90631. E a tangente, olha ela aqui, é 0,46631. Nossa! Eu vou ter que usar esse número todo para fazer a conta? Não, não. Basta a aproximação de duas casas. Ah, então eu vou aproximar para 0,47. Gostei de ver. Agora não tem mais segredo. É só substituir na equação. Vamos ver? A gente tinha chegado até aqui, que x é igual a 20 sobre tangente de 25 graus. Como o valor aproximado da tangente de 25 graus é 0,47, é só substituir. E com a ajuda da máquina de calcular, eu vejo que dá aproximadamente 42,5. Pronto. Agora eu posso finalmente fazer a minha peça. E tudo com a ajuda da trigonometria. Valeu, hein? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu e aplicou as razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Viu como construir triângulos semelhantes. Reconheceu a existência de relações entre lados e ângulos de triângulos retângulos. Viu como são as relações trigonométricas. E ainda aprendeu a utilizar a tabela trigonométrica. E aí, deu para entender as relações trigonométricas nos triângulos retângulos? É claro que sim, não é? Mas se ficou alguma coisa para trás, não precisa se desesperar. Nas próximas 5 teleaulas, a gente vai voltar a este assunto. Tudo para você ficar uma verdadeira fera da trigonometria. Até lá!